Bem-vindos todos aí para o estudo. É uma honra, uma satisfação estarmos juntos buscando conhecimento da Torá para poder encarar esse mundo maluco sem referência mais do que necessário. Vamos iniciar o nosso estudo dedicado hoje a pedido de Refuah Shlema, Rivka Bat Esther, Rosângela Bat Ana, David Ben Malka Chaya, Ezra Ben Sarah e Leilui Nishmat para a elevação espiritual de Chaya Rivka Bat Shimon Vepes Zichronah Livracha. Hoje também desejamos a elevação espiritual mais do que sempre, por assim dizer, de Rabbi Shimon Bar Yochai, do grande mestre Shimon Bar Yochai, toda a sua história linda de vida, difícil, desafios, batalhas e o grande crescimento que ele trouxe para todo o judaísmo, em âmbito inclusive da mística, do culto, e que hoje são segmentos que ajudam muitas pessoas a se conectarem. Então, fica a nossa homenagem a esse gigantesco rabino, que é contemplado nessa data de Lag BaOmer, Leilui Nishmat Tzadik. Vamos lá, Perek Rei, capítulo 5, Mishnah Het, Mishnah de número 8. Shiva minei furanuyot bain laolam al shiva gufei avera. 7 tipos de aflições vêm ao mundo por causa de 7 infrações graves, de 7 pecados graves. Miktsatan measerin miktsatan enan measerin. Então, primeira coisa, se alguns pagarem seus dízimos e outros não, Ra'av shel batzoret ba, uma fome de uma estiagem sobrepõe-se como um castigo. Se a gente é mesquinho, se a gente é pão duro ao nível de não dar o dízimo, ou de não empenhar o nosso dízimo em causas mais importantes, inerentes à vontade divina, virá fome e estiagem. Olha que interessante, o maaser pertence a Deus. Assim também a natureza depende dele. A nossa alimentação, especialmente no que depende do ciclo da natureza, está diretamente ligada ao eterno. Então aqui é interessante que a gente já vê a primeira coisa numa contraprestação. Miktsatan revino, miktsatan svein. Se alguns dão maaser e alguns poucos dão maaser e alguns poucos não dão, então vai vir uma grande fome de estiagem no mundo, e alguns poucos ficarão com fome, alguns poucos ficarão saciados. Gamru shelo leaser rav shel mehumah ve shel batzoret ba. Se todos decidirem não pagar os dízimos, se todos decidirem anular, vem uma fome através do tumulto e também da estiagem. Interessante, do tumulto, gente. Períodos de loucura no mundo, de pandemia. Não vejo como poderia ser ainda mais pertinente esse estudo nesse momento. Velo litol et halá, e aqueles que decidem não tirar o pedacinho da massa, que a gente chama de halá. Ra'av shel kelayava, aqueles que não fazem a oferta da halá para o sacerdote, a fome do extermínio sobrevém. Caramba, que Mishnah pesada. Muito condizente a esse período mesmo. Dever balaolam al mitot ha'amurot batorah shelo nimseru levet din ve'al perot shevit. A peste vem ao mundo por causa dos crimes de pena de morte prescritos pela Torá, que não foram trazidos ao Beidin, o tribunal rabínico, para serem aplicados, por causa do uso proibido da produção no ano sabático. Ou, por exemplo, outro exemplo também de peste que vem para o mundo é a gente usufruir dos frutos no ano sabático, certo? Então, olha aqui, Mishnah forte, gente. Acho que essa é uma Mishnah que a gente devia pegar, imprimir e botar na parede, viu? Porque é realmente uma referência muito especial, apesar de dura. Então, a peste vem para o mundo quando mata-se alguém ou quando não se leva alguém ao juízo rabínico conforme manda a Torá. Ve'al perot shevit, e também sobre as frutas do ano sabático. Cherev ba'al olam al ainui adin. A espada desce sobre o mundo por causa da demora na justiça e na perversão da justiça. Uau, 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 uau. E por causa daqueles que interpretam a Torá em discrepância com a halachá, com a lei normativa. חרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה. Então o exílio vem ao mundo, a espada vem ao mundo
por causa da demora na justiça e da perversão da justiça. Quer dizer, a perversão da justiça, ou quando a justiça é usada para fazer o que não é justo, ou quando você, um juiz, condena um criminoso e o juiz é punido, o juiz é questionado. Isso é perversão da justiça. Já estava tudo isso escrito para a gente há 2000 anos. Para a gente continuar incorrendo nesses erros, para a gente continuar errando, gente, pelo amor de Deus. Já constava aqui na Mishnah, não tem desculpa. E sobre os mestres que interpretam a Torá em discrepância com a Halachá, com a lei normativa, que não consideram, que usam as opiniões inversas apenas e não para complementar seu conhecimento, infelizmente trazem a espada sobre o mundo. O que quer dizer a espada sobre o mundo? A guerra, a matança, o genocídio. De acordo com essa Mishnah, aflições vêm ao mundo por motivos específicos, geralmente ligados à forma como nós, humanos, conduzimos a existência, a nossa própria existência. Se a conduzimos para o sustento coletivo de toda a vida, o mundo se sustenta. Mas se a nossa existência for conduzida somente ao próprio sustento, somente aos próprios interesses, as aflições recaem sobre o mundo. É um pouco daquela ideia de que estamos todos no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo planeta. Se alguém fizer uma coisa que pode destruir o planeta inteiro, lógico que a gente tem que ser contra. E se a gente tiver a capacidade de fazer algo que beneficie o mundo inteiro? Será que a gente não deve pensar nisso e ser a favor? Tá, eu sei que isso parece um pouco a utopia comunista. Ah, não, todo mundo tem que ter igual, blá, 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 aquela mentiraiada toda. Mas, da onde ela tira ideias tão tocantes? Se não da Torá a gente acredita que todo mundo é filho de Deus. A gente só precisa que a pessoa mereça para ela ter uma chance, para ela ter confiança. Isso é a norma básica da vida. E não forçar todo mundo a ser igual, e não fazer isso para se colocar numa condição superior, ou até mesmo para ficar com todo o patrimônio alheio. Coisas da nossa essência humana, né? Os primeiros 3 citados fazem referência à conduta do egoísmo e à capacidade de dividir todas as aflições que se ocasionam dessas condutas. Não por acaso recaem justamente sobre o principal fator da subsistência humana, a alimentação. Fome, depois outro tipo de fome que a gente falou, e depois mais um terceiro tipo de fome, quer dizer, fome, tudo que a gente faz causa fome no mundo, tudo que a gente faz de errado, vamos dizer assim, enquanto humanidade. Então, na realidade, talvez o foco tenha que ser o contrário, a gente se preocupa de fazer algo que beneficie o mundo inteiro. E aqui, como bom sionista que sou, não posso deixar de mencionar, o Estado de Israel hoje tem essa característica. Ele faz as coisas no benefício do mundo. Ele investe suas forças, sua tecnologia, sua ciência onde? No desenvolvimento humano, no desenvolvimento da saúde e na tecnologia, obviamente, também. Ou seja, em questões que objetivam favorecer a todos. E aqui é justamente isso que está falando. Se a gente não faz maceira, se a gente não abre essa cabeça, os castigos eles também sobrevêm nessa mesma medida, começando pelo mais primário, que é o nosso alimento. Necessidade básica. As 3 aflições seguintes decorrem do não cumprimento de leis que promovem a justiça e equilibram a relação entre as pessoas. Até aqui é importante para a gente entender a Mishnah Reta, a Mishnah 8. Vamos pegar então os principais comentaristas direto na fonte, para a gente poder dar ainda mais uma engrandecida, apesar que eu achei, modesta parte, que o texto do Habruta da Rede ficou muito interessante, muito claro, muito bom de se ler. Modestamente, pelo amor de Deus. Quando eu falo isso, eu quero dizer que talvez eu não conseguisse escrever ele tão bem nos dias de hoje. Raav shel batzoret. A gente falou a fome da estiagem. Ageshamim mu'atim umitoch kach hashar mityaker. As chuvas diminuem, a gente já falou estiagem, já dá para entender que é isso. As chuvas diminuem e por conta disso as coisas se tornam mais complicadas. O restante fica mais caro, fica mais escasso, fica mais difícil. Raav shel mehumah, que a gente falou, a segunda opção. Fome através do tumulto. Mipenea giasot enerholin leesof atvua. Rav shel kelayah, a fome do extermínio sobrevém. Isso quer dizer Rav shel kelayah, a fome do extermínio. Hashamayim kabarzel, ve'aretz kanechushah. Os céus ficam como ferro e as terras como encobrecidas. A peste desce ao mundo por causa dos crimes de pena de morte prescritos na Torá que não foram trazidos ao Beidin e por causa do uso proibido da produção de frutas do ano sabático. Muito interessante isso. Vamos ver aqui o que ele diz. Sheosim bahen sechorá ve'en nohagin bahen kedushat shvit.
simples, que foram comercializadas, essas frutas do ano sabático, não foi observado sobre elas a santidade do sétimo. E no Yadim, a gente disse também que a espada desce sobre o mundo por causa da demora na justiça, a perversão da justiça e por causa daqueles que interpretam Torá em discrepância à lei. No Yadim, sheodim leichan adin noteu, me'akivin ve'en poskin oto. Eles sabem para onde a justiça vai conduzir, por isso eles não dão o veredito, eles não dão o atestado, como se fosse. Eles não proclamam, como por assim dizer, qual é a lei, porque já sabem para onde ela vai levar. Isso é uma coisa muito grave que acontece em tempos ruins. E Vutadin, que a gente falou que é a perversão da justiça, lezakot et hayav lehayev et zakai. Olha isso, de você inocentar o culpado e culpar o inocente. Isso é a perversão da justiça. E a gente está cansado de ver isso aqui no nosso país. Ah, que se tal pessoa foi acusada, então vamos mudar a lei, porque não dá. Como a própria prisão em segunda instância, que liberou nosso ex-presidente vagabundo apoiador de terrorista. Opa! Apoiador de governos como o do Irã, ditatoriais, teocráticos ao extremos, enfim, terroristas, antissemitas e tudo, que negam o Holocausto. Esse é um criminoso desse que faz um desserviço a toda a comunidade e a toda a sociedade brasileira. Mudaram a lei para proteger o cara. É exatamente isso que a gente está falando. Isso não é novidade. Isso já consta na Mishnah, já tem pelo menos 2000 anos. Isso é a perversão da justiça. Levantar o dedo e falar para aquele que está nos julgando, não, você está errado. O sujo está querendo falar do mal lavado? Como assim? E óbvio que se tiver mal lavado, tem que tomar cuidado também, não é isso que eu estou querendo dizer, mas quem é o bandido para falar do juiz? No máximo ele pode recorrer, ele tem esse direito, mas quem é um bandido para falar do juiz? Lava sua boca. E a terceira explicação aqui, o Bartenor Avela Morim Batorá Shelokalacha, que é parecido com o Evut Adin, vejam que interessante. Os que ensinam a Torá não conforme a lei, a gente acabou de falar da lei tribunal, vamos dizer, da lei do mundo, que não pode ser subvertida. O que quer dizer os que ensinam a Torá não conforme a Alahá? Le'esor et amutar ou lehatir et asur. De proibir o que é permitido e de permitir o que é proibido. E existe uma tendência muito forte e lamentável, a meu ver, no nosso povo, não é de hoje, mas dos bons últimos milênios, de achar que proibir tudo é uma maneira de ser mais devoto, porque a proibição dá uma ideia de restrição. Isso é uma completa sandice, uma completa ignorância da cabeça de muitos fanáticos de achar que é isso que faz alguma diferença. Não, não é isso. Não é essa a ideia. O que é proibido é proibido. O que é permitido é permitido. É proibido proibir aquilo que não é proibido. E fora isso, tem mais uma questão que eu acho que pende muito para o nosso lado. Nós que somos conservadores, nós somos o caminho do meio. Conservadores eu digo uma sortida, a tradição. Caminho do meio, não é nem para o radicalismo de um lado, nem para o radicalismo de outro lado, nem para o fanatismo religioso, nem para o secularismo completo e suicida. Aliás, eu acho que ambos são suicidas, ambos extremos, mas tudo bem, conceitualmente falando. Além da proibição de proibir alguma coisa que é permitida e permitir alguma coisa que é proibida, que é bem óbvio, é o beabá, existe um conceito talmúdico que eu já mencionei aqui, que tem que ser fixado na nossa cabeça quando a gente estuda as leis judaicas. Koach de'eter adif, a força permissiva é preferível. Então, quando tem uma dúvida, uma questão onde existe as duas possibilidades, impede igualdade, não tem nada contra, a força permissiva é preferível. Fora isso, também existem conceitos em relação a como a gente lida com as dúvidas. Safek derabanan lekula, se a gente tem um safek, uma dúvida, derabanan, sobre uma questão ou um conceito de lei rabínica, lekula, como que a gente vai interpretar ele? De uma forma mais leniente. Para quem não sabe, leniência é o contrário de rigor. Então, de uma maneira mais tranquila. Mínimo, não tem nenhuma restrição. Agora, se a gente tem um safek deoraita, se a gente tem uma dúvida sobre alguma questão, um mandamento da Torá, o que a gente faz? Lechumra. A gente faz a rigor, com uma maneira mais rigorosa. Por exemplo, vamos pensar uma coisa. A Torá manda comer matzah e maror. Então eu tenho que ser rigoroso em comer o matzah e maror. Eu tenho dúvida. Eu não pesei antes a quantidade para dar o kazait.
e eu preciso comer essa quantidade de matzah e maror. Na dúvida, o que eu faço? Como a mais. Eu sou rigoroso, tá bom? Se fosse uma questão rabínica, na dúvida, come que o mínimo que você já acha que dá. Você acha que é a opinião rabínica, você já pode comer. Um pouco essa é a diferença. Não foram os melhores exemplos do mundo, eu lamento, mas um pouco essa é a ideia. Quando a gente tem uma dúvida de um preceito bíblico, aí a gente vai pro lado da dúvida, a gente vai no rigor, a gente vai cuidar mais ainda. Agora, quando a gente tem uma dúvida no aspecto rabínico da questão, aí a gente realmente deve ir para o outro lado. Por que eu trouxe todos esses conceitos? Justamente porque ele está dizendo de proibir o permitido e de permitir o proibido. Tá, então tem que tomar muito cuidado com isso. São as nossas referências. A gente não pode simplesmente subverter, a gente não pode simplesmente inverter